matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Pessoal, iniciamos ou vamos iniciar a nossa segunda videoaula dessa semana, aula 3 e 4. É importante que vocês entendam que é uma necessidade muito grande de vocês fazerem as atividades e levarem na próxima aula e apresentar para o seu professor. Prontos, vamos iniciar a nossa aula de hoje? Pessoal, então, para nós iniciarmos, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula, ela tem como público-alvo vocês alunos do 5º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de frações na forma de decimais. Na aula anterior, nós falamos da leitura de frações. Agora, nós vamos ver frações, representá-las na forma de decimal. E aí, prontos para iniciarmos a nossa segunda videoaula, aula 3 e 4 dessa semana? Pessoal, então, iniciando, nós vamos para a página 212 e 213. Falar de frações na forma de decimais. E aí, gente, na página 212 é a questão 1. Observe que a metade de cada disco de cartolina representado ao lado está pintado de verde. Na verdade, no livrinho de vocês, essa figura está pintada de verde e essa também. Essa figura foi dividida em duas partes, essa foi dividida em 10. No livrinho de vocês foi dividida em 10. Nessa daqui em que ele dividiu em duas partes, ele pintou uma somente. A fração é 1/2. Nessa daqui que ele dividiu em 10 partes iguais, ele pintou 5. Dá para a gente perceber que pintou metade também, 1/2. Ou seja, estamos falando de figuras que foram divididas em partes iguais, pintadas e observadas algumas partes, metade, 1/2. 1/2 em forma de fração. Então, o que é que a gente vai fazer agora? O disco de cima foi dividido em duas partes, iguais e pintadas. Ela pode ser representada por qual fração? Já vimos, por 1/2. O disco inicial foi dividido em duas partes, a fração que representa 1/2. Letra B, o disco de baixo foi dividido em 10 partes iguais. Pintada, por qual fração? Com denominador 10 e por qual decimal? Vou reformular a pergunta. O disco de baixo, ele foi dividido em 10 partes iguais. Dessas 10, pintamos 5. Ele quer saber o seguinte, por qual fração e por qual decimal a gente pode representar essa segunda figura. Primeiro nós vamos ver, nós podemos dividir ou representar pela fração 5/10. Em 10 partes o inteiro foi dividido, é justamente isso que ele quer, denominador 10, porque a gente poderia representar por 1/2, metade. Mas como ele quer denominador 10, a quantidade de partes em que ele foi dividido é o denominador, 10. Dessas 10 pintaram 5 décimos. Qual é o decimal que a gente pode usar para representar 5 décimos? 0,5, 5 décimos. Ou seja, primeiro nós vamos entender, o denominador 10, ele tem um zero. Se ele tem um zero, nos decimais, para escrevermos esse decimal, a gente vai pegar o numerador, ele vai ser a parte inteira, depois a gente vai contar quantas casas fica antes da vírgula de trás para frente. Só fica uma. Por que só fica uma? Porque só tem um zero no denominador. Então eu conto uma, aí eu coloco a vírgula e coloco um zero para complementar. 0,5 ou 5 décimos representa essa fração 5 décimos, que representa a figura lá que foi dividida em 10 partes. Dessas 10, pintaram 5. Pessoal, agora, pinte da mesma cor os números que representam a mesma parte de um todo. Nós temos aqui frações 7 centésimo, decimal 7 décimo, fração 7 milésimo, decimal 7 centésimo, fração 7 décimo e decimal 7 milésimo. O que é que a gente vai fazer? Associar frações a decimais. Por exemplo, aqui eu tenho a fração 7 centésimo. Eu vou achar o decimal que representa a mesma quantidade. Eu estou vendo que é essa daqui, 7 centésimo. O que é que eu vou fazer? Pintar ambos da mesma cor, que é isso que você também vai fazer aí. Depois eu vi que eu tenho 0,7, 7 décimo. Aqui eu tenho uma fração 7 décimo, são iguais. Pintei da mesma cor. Gente, por último nós temos a fração 7 milésimo, que é exatamente igual ao decimal 7 milésimo. Gente, mas por que eu estou dizendo que esses decimais são iguais às frações? Vamos aqui.
Eu tenho 1, 2, 3 zeros no denominador de 7 milésimo. Eu tenho 1, 2, 3 casas antes da vírgula da direita para a esquerda nesse decimal. Então é 7 milésimo também. Então pintei da mesma cor a fração 7 milésimo e o decimal 7 milésimo. Pessoal, depois a gente vai para a questão 5. Raquel, Elane e Oswaldo pintaram uma tela. Quantas partes dessa tela cada um deles pintou? Pinte você também na representação dessa tela abaixo para descobrir. Gente, aí no livro de vocês tem o desenho da tela. Vocês também irão pintar uma tela igualzinha a essa para representar o que eles fizeram. Vamos ver o diálogo deles. Primeiro, o diálogo de Raquel. Raquel disse: eu pintei 2/10 da tela de verde. Depois Elane disse: eu pintei 5/10 da tela de amarelo. Depois Oswaldo disse: eu pintei de laranja o que restou da tela. Estão aí as informações. Vamos ver as perguntas. Primeiro, Raquel pintou quantas partes da tela? Raquel pintou 2/10. Elane pintou quantas partes? Elane, ela pintou 5/10, metade. E Oswaldo? Oswaldo, ele pintou o restante. Ele disse que pintou o restante, então ele pintou 3/10. Se você somar 2/10 mais 3/10, 5/10, mais 5/10, um inteiro, uma tela por completa. Cada um pintou frações ou decimais relativos a essa tela. Pessoal, aí agora a página 214. Nós vamos para a página 214. Na página 214 é questão 1. Rebeca quer representar alguns números na forma decimal na reta numérica. Para isso, ela vai localizar primeiro a parte inteira e depois a parte decimal, dividindo o segmento que corresponde às unidades em partes iguais. Essa divisão depende da quantidade de casas decimais. Olha, para representar um inteiro e 5/7 na reta numérica, dividimos em partes iguais, ou seja, em 10 partes iguais, o segmento localizado entre 2 e 3. E, então, localizamos o número decimal. Ou seja, o número decimal 1,7 está entre 1 e 2. Para que eu possa saber onde ele está, eu vou dividir entre 1 e 2 em 10 partes iguais. Então, está aqui a reta numérica que ela vai trabalhar. Entre 1 e 2, nós dividimos em 10 partes iguais. Então, aqui tem 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7. Todas as vezes que vocês quiserem localizar o número decimal na reta numérica, primeiro observe o número inteiro. Se ele estiver compreendido e estará compreendido entre dois números inteiros naturais, você divide o espaço entre aqueles dois números naturais em 10 partes iguais. Aí você acha aquele número que está procurando ou a localização dele na reta numérica. Pessoal, nossa aulinha de hoje fica por aqui. Foi uma aula simples, falamos de frações e decimais. Localizamos também decimais na reta numérica. Gente, um forte abraço e até o próximo encontro.